Então, vamos lá. Nós fizemos a introdução sobre a recomposição corporal, o resumo dos principais mecanismos de recomposição corporal, e agora vamos entrar no mérito da questão. Vamos agora nos aprofundar um pouco mais sobre cada tema, ok? E o primeiro, e o que vai dar início a toda essa árvore de processos, é o treino, porque o treino é o estímulo inicial necessário para que haja toda essa mudança na estrutura do metabolismo e do organismo do indivíduo para que ele alcance a recomposição corporal, não é isso? Vamos adiante. Treino. Os treinos. Por que eu coloquei no plural? Porque nós temos várias modalidades de treino, não é isso? E agora nós vamos discutir um pouco mais sobre esse estímulo que o treino pode dar. O primeiro, ele é miofibrilar, o segundo, ele é capilar, o terceiro é gasto-energético e o quarto é o EPOC. E aí nós vamos diferenciar isso, tá certo? Então, miofibrilar diz respeito às fibras musculares. Miofibrila, na verdade, são duas palavras juntas. Mio de músculo e fibrila diz respeito a microfilamentos, microfibras. Então, são as microfibras que compõem a fibra muscular como um todo, a massa muscular. E aí, quando elas são submetidas a alta intensidade ou grande resistência, elas se rompem. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem 10 fibras, 10 miofibrilas, durante o treino você vai romper essas miofibrilas. Então, vamos supor que você rompa 5 miofibrilas, ficam 5, ok? O que vai acontecer? Você precisa reconstruir essas 5 miofibrilas que foram rompidas durante o treino. Só que o seu corpo ele é muito esperto. Ele percebe que só reconstruir essas 5 que foram rompidas durante o treino pode não ser tão bom, pode te trazer consequências ruins. Então ele se programa para se reconstruir melhor e mais forte. E o que isso significa? Além dele reconstruir apenas mais 5 miofibrilas para você ter o saldo total de 10 que você tinha antes do treino, ele vai reconstruir, mas agora ele vai acrescentar mais duas assim para ficar com saldo positivo, para não ter risco, né? Qual que é o nome que a gente dá para esse processo? Hipertrofia muscular. É quando você realmente ganha músculos, tá ok? Ótimo. Então, você tá vendo que quando você treina, você perde, né? Você gera um estímulo de perda para que o seu corpo faça um processo chamado supercompensação no período pós-treino. Você imaginava isso? Você já tinha esse conhecimento? Muito bem. Caso não, então lhe apresento agora. Existe outra característica interessante que é a inflamação programada. Eu gosto de chamar de programada porque quando o nosso músculo ele é rompido com esse processo que eu acabei de explicar, é gerado um processo inflamatório. Para quê? Porque os mediadores inflamatórios gerados ali vão auxiliar no processo de reconstrução. Eles vão sinalizar para o corpo como um todo que há uma necessidade de uma reconstrução específica naquele local, naquele tecido que foi lesionado pelo treino. É diferente de uma lesão por queimadura, por corte, né? São lesões diferentes. Então, como o treino é algo programado, eu também gosto de chamar de inflamação programada, entende? E aí você perceba uma coisa muito importante. Quando uma pessoa que se submete ao treino, ela toma um anti-inflamatório ou um analgésico após o treino para prevenir ou então para lidar com a dor pós-treino, ela está limitando o efeito que o treino poderia ter no período de supercompensação. Então ela está limitando o efeito de supercompensação que o corpo dela poderia ter. Você imaginava isso? Então muitas pessoas causam um grande mal para o processo de treino, até da recomposição corporal, porque elas estão tomando algum analgésico, algum anti-inflamatório
por causa da dor depois do treino. Deixa eu te falar uma coisa. A dor depois do treino, ela vai diminuindo à medida que você vai se tornando mais adaptado ao treino. Agora, se essa dor ela está muito intensa, você precisa pensar no seguinte: duas coisas podem estar acontecendo aí. A primeira, mais comum, a pessoa está exagerando no estímulo, exagerando no treino, na intensidade, ou na resistência, ou no volume de treino. Esse é o primeiro, mais comum. O segundo é essa pessoa está num estado inflamatório antes do treino, ou seja, não tem a ver com a inflamação programada. Ela já está no estado inflamatório total, geral, muito ruim. Então, o treino ele amplifica ainda mais esse estado inflamatório e gera dores ainda maiores, né? Então, de qualquer forma, essa pessoa tem que ser acompanhada mais de perto, ou você tem que buscar um acompanhamento de um profissional mais de perto para avaliar por que você está sentindo dor demais. Agora, é dor exagerada e persistente, mas a dor depois do treino, até 48 horas após o treino, ela é comum. Ficar dolorido, ter dificuldade de movimentar o músculo treinado, isso é comum. E à medida que você vai avançando, se tornando mais adaptado ao treino, isso passa. Muito bem, existe uma outra coisa muito interessante que são as miosinas. São substâncias que os músculos produzem quando eles são exercitados. E essas substâncias melhoram muito o funcionamento do organismo como um todo, tá? Isso, né, por exemplo, a gente pode pensar na irisina, que melhora a atividade mitocondrial, o equilíbrio energético do corpo, mas também o exercício libera endorfinas. No início não, no início tem a dor e tudo, o processo de adaptação, mas depois isso melhora e a pessoa acaba sentindo falta do exercício, né? É por causa das endorfinas. O segundo ponto são os capilares, não é isso que eu disse? O estímulo sobre os capilares. O que são os capilares? Bom, os capilares são vasos sanguíneos, são microvasos sanguíneos que irrigam os músculos, as células musculares, ok? Joia. E aí, quando a gente se exercita, existe o rompimento desses capilares, porque a pressão que o músculo faz, tanto pela necessidade de aumento de aporte de sangue para o músculo que está sendo exercitado, quanto pela contração vigorosa do músculo que está sendo exercitado, os microvasos eles se rompem. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque o corpo é obrigado a produzir. Se ele tinha 2 microvasos, 2 capilares irrigando o sangue, ele percebe que vai ter que colocar 4, 5 para poder aguentar o trabalho que aquele músculo está tendo, ou seja, aquele músculo vai ficar mais oxigenado, vai receber mais aporte de sangue, mais nutrido. Então, novamente, quando que isso acontece? Na supercompensação. Durante o treino você vai estar dando estímulo, você pode ter rompimento de capilares, mas no período de recuperação, o que vai acontecer? Esses capilares vão supercompensar. Então você vai ter uma produção aumentada de vasos sanguíneos que irrigam aquele músculo que está sendo treinado. Olha que legal. Outra coisa que ocorre é a hipertensão momentânea. Eu também posso chamar de hipertensão programada, porque durante o treino aumenta a adrenalina e aumenta a pressão arterial. O corpo ele é submetido a uma hipertensão arterial momentânea e isso é obviamente um desequilíbrio, né? O que o corpo faz quando acaba? Ele imediatamente busca mecanismos de suportar essa hipertensão momentânea, essa hipertensão programada que o treino produz. E qual é a consequência disso? Olha, tem muitos artigos científicos provando que o exercício físico regular melhora a pressão arterial, pode até reduzir o número de medicamentos ou a concentração dos remédios usados no controle da pressão alta. Viu que interessante? Vamos partir para o ponto número 3, que é o gasto energético. Bom, todo o exercício, no momento em que ele está sendo praticado, gera um gasto energético. Esse gasto energético depende do tipo de estímulo, que pode ser predominantemente gordura ou na verdade ele tem uma predominância de gordura, uma predominância de proteína ou uma predominância de carboidrato. Muito bem, o corpo, quando ele chega a usar proteína como fonte de energia, ele está bem desequilibrado, tá? Normalmente o corpo prioriza o uso de carboidrato e gordura. Agora você precisa entender uma coisa muito importante.
o corpo ele não vai queimar, a palavra certa é oxidar, mas vamos falar queimar exclusivamente gordura, ou exclusivamente carboidrato, ou exclusivamente proteína para gerar energia. Ele vai queimar os três ao mesmo tempo, só que com uma predominância maior para um e para outro, ok? O que a gente quer? Claro que a gente quer que o corpo predomine a gordura, é óbvio, né? Ok. O exercício aeróbico, ele tende a queimar, a ter um gasto energético durante a sua execução maior do que o exercício anaeróbico, por exemplo, a musculação. Então, você fazer uma caminhada de 1 hora, 1 hora e meia, gasta, no momento que você está fazendo, mais energia do que você fazer 1 hora de musculação, tá ok? Beleza. Agora, a gente tem que fazer outros pontos a serem avaliados, né? Porque o exercício aeróbico ele vai trazer benefícios para a saúde como um todo, e a musculação vai trazer outros benefícios. Então você não tem que escolher um ou outro, você precisa tentar combinar os dois. Óbvio que se você gosta mais, por exemplo, de fazer uma caminhada, você vai priorizar a caminhada, porque é o que você gosta de fazer. Você vai priorizar um vôlei ou futebol, mas você precisa fazer exercícios regularmente, tá? E entender que existe aí um gasto no momento em que você está praticando o exercício, ok? Existe também um outro ponto que é a flexibilidade metabólica e a eficiência que esse exercício ele produz. Independente do exercício, desde que você pratique ele regularmente, ajuda o seu corpo a se tornar mais flexível em transitar pelas fontes de energia, pelos substratos energéticos, tá? Que é carboidrato, gordura e proteína. A outra coisa é que ele se torna mais eficiente em extrair energia dessas fontes, tá ok? Como isso? Através da proliferação de mitocôndrias, né? As mitocôndrias. Joia! Vamos passar para o nosso último ponto dessa nossa conversa, é o EPOC. O EPOC é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. É uma sigla em inglês, mas ela significa isso aí. E como que a gente trabalha com isso? A gente trabalha da seguinte forma: o período de recuperação dos exercícios aumenta a TMB. O que é TMB? Taxa metabólica basal. E para que você precisa entender isso? Porque o que mais auxilia na perda de gordura corporal é justamente o aumento da taxa metabólica basal, tá? Você perde gordura quando você está sentado, dormindo, está vendo televisão ou está simplesmente se alimentando. Se a tua taxa metabólica basal é alta, você está gastando mais gordura corporal do que uma pessoa que tem uma taxa metabólica basal mais baixa, fazendo essas coisas simples do dia a dia. Bem interessante, não é? Então, existem exercícios que aumentam demais a taxa metabólica basal. Normalmente são exercícios mais intensos. Então tem o HIIT, com duração de 5 a 10 minutos. Existe a própria musculação, você pode fazer um sistema de circuito dentro do seu período de treino de musculação. O CrossFit, ele também gera uma taxa metabólica basal bem alta. Sabe uma coisa que aumenta muito a taxa metabólica basal? É a natação. Natação é muito boa para isso, tá certo? Quanto maior o seu desgaste físico, maior deve ser o seu período de recuperação, e nesse período de recuperação o seu EPOC fica aumentado. E é aí que eu consigo melhorar muito a eficiência metabólica e o uso do substrato energético a partir de gordura corporal para geração de energia no meu processo de recuperação do treino. Bom, gente, é isso que eu queria deixar para vocês, explicar um pouco sobre os benefícios do treino, e da próxima nós vamos falar sobre nutrição. E aí eu vou ter que contar com um pouco do seu carinho, porque vai ser um pouquinho mais puxado. Dá um joinha se você gostou e não esquece de comentar aqui, que a gente terá o maior prazer de poder tirar suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.